Você já teve a sensação de que está apenas repetindo os dias, como se estivesse vivendo no automático? Acorda, trabalha, dorme e tudo se repete, sem pausa para pensar no porquê das suas ações ou no rumo da sua vida? Se isso soa familiar, este vídeo é um convite urgente para despertar. Viver no piloto automático é um dos maiores perigos modernos. Você deixa de ser o protagonista da própria história e passa a ser conduzido por rotinas, medos e distrações. A filosofia estoica nos oferece ferramentas poderosas para retomar o controle e viver com clareza, presença e propósito. Aqui você vai entender como recuperar sua liberdade interior e começar a viver de forma intencional, mesmo em meio ao caos. Cada parte deste vídeo foi pensada para provocar reflexão e oferecer um caminho prático de mudança. Por isso, assista até o fim sem pular. Cada detalhe importa e pode ser o ponto de virada que você tanto precisa. O controle da sua vida começa com a decisão de estar consciente agora. O despertar da alma. Racional, vivemos em um mundo que nos convida constantemente à distração. As notificações brilham como fogos de artifício para a mente, os compromissos se acumulam como poeira nos cantos do tempo e os hábitos repetem-se em ciclos silenciosos, imperceptíveis. Sem perceber, muitos de nós passamos os dias como autômatos, com o corpo em movimento, mas a alma ausente. Os estoicos chamariam isso de viver na escravidão da inconsciência, um estado onde deixamos de ser senhores de nós mesmos. O estoicismo, longe de ser uma filosofia fria ou indiferente, é um chamado à lucidez. Ele nos exorta a abrir os olhos da razão, a despertar para o que somos e para o que estamos fazendo com o dom fugaz da existência. Estar vivo não é apenas respirar, trabalhar ou seguir a rotina imposta. É escolher a cada instante como reagimos, como interpretamos, como agimos. Quando vivemos no piloto automático, negamos o nosso privilégio mais nobre, a capacidade de refletir, decidir e nos transformar. Assumir a consciência plena é um ato de coragem. É confrontar o desconforto de perceber quanto tempo desperdiçamos e quão pouco nos conhecemos. É parar e perguntar com honestidade: tenho vivido ou apenas existido? A filosofia estoica nos convida a essa pausa interior, onde o ruído se cala e a razão desperta. Como quem emerge de um sonho turvo, começamos a ver que a vida não é algo que nos acontece, é algo que, com atenção e virtude, podemos conduzir. Este é o primeiro e mais essencial passo: reconhecer que estamos adormecidos. Sem essa admissão, nada muda. Mas ao tomarmos consciência de nossa letargia existencial, abrimos a porta para uma vida de clareza, direção e propósito. É o início de um caminho, o caminho do filósofo, do homem e da mulher que escolhem viver, não segundo os caprichos do mundo, mas conforme a luz interior da razão desperta. O peso honroso da liberdade interior. Despertar é apenas o começo. Após abrir os olhos da consciência, somos confrontados com uma verdade inegociável. Somos responsáveis por nós mesmos. A filosofia estoica afirma com severa lucidez que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor. As tempestades da vida são inevitáveis, mas podemos sim controlar como nos posicionamos diante delas. E é nesse domínio interno que reside a verdadeira liberdade. Não é o mundo que nos aprisiona, mas nossas reações inconscientes, nossas expectativas ilógicas, nossos desejos desgovernados. Assumir o leme da própria vida exige reconhecer que não somos vítimas do destino, mas coautores da nossa existência. A responsabilidade estoica não é fardo, é liberdade com forma. Quando paramos de culpar as circunstâncias, as pessoas ou os deuses, algo em nós se eleva. A alma, antes curvada sob o peso da lamentação, ergue-se com firmeza. Começamos a entender que nossa força está em como interpretamos os fatos, em como escolhemos responder, não em mudar o mundo, mas em governar a nós mesmos com sabedoria. Essa autogovernança é o que os estoicos chamam de hegemonikon, a parte racional da alma, o centro do comando moral. É ali que mora o nosso poder. Não importa se o corpo está em uma cela ou em um palácio, se há aplausos ou silêncio. Aquele que se orienta pela razão e pela virtude é, para o estoicismo, verdadeiramente livre. Ele não se curva aos eventos, mas se molda conforme o melhor uso possível da sua natureza racional. Portanto, ao acordarmos para a consciência, o próximo passo é assumir essa responsabilidade radical, tomar posse de si mesmo, não como um tirano interior, mas como um jardineiro que cuida com diligência da terra da alma. Cultivar essa liberdade
exige disciplina, mas também oferece algo raro, a paz de quem sabe que, aconteça o que acontecer, sempre terá consigo o poder de escolher com dignidade. A virtude nas pequenas escolhas. Despertar e assumir a responsabilidade por si são marcos fundamentais, mas a verdadeira transformação se revela na prática diária, na maneira como escolhemos viver cada instante. O estoicismo nos ensina que não são os grandes momentos que moldam o caráter, mas as decisões aparentemente banais, aquilo que escolhemos pensar, dizer, calar ou fazer. A alma se fortalece ou se enfraquece a cada escolha. Por isso, para o estoico, viver bem é um exercício constante de vigilância interior. Não se trata de reprimir os desejos ou negar a natureza humana, mas de purificá-los pela razão. A liberdade, como viam Sêneca e Epicteto, não está em seguir todo impulso, mas em discernir quais merecem ser seguidos. Quantas vezes cedemos ao fácil, ao cômodo, ao imediato e depois nos arrependemos? O estoico aprende a pausar, refletir e agir com propósito. Cada sim ou não carrega o peso de nos tornar mais sábios ou mais frágeis. A escolha é um campo de treino da alma. Disciplina não é rigidez, mas coerência com aquilo que reconhecemos como o bem. Quando escolhemos o que é necessário em vez do que é agradável, o que é justo em vez do que é popular, estamos forjando a nossa liberdade verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias externas. Essa prática contínua, silenciosa e firme é o que distingue o homem desperto do adormecido. O primeiro escolhe com consciência, o segundo apenas reage. Portanto, se desejamos viver uma vida que não nos envergonhe aos olhos do tempo, precisamos tratar cada escolha como um ato sagrado. O caminho da virtude não é feito de grandiosos gestos públicos, mas da honestidade silenciosa nas decisões íntimas. Cada ato é uma chance de nos aproximarmos da sabedoria ou de nos afastarmos dela. E aquele que escolhe com atenção dia após dia, constrói dentro de si um templo que nenhuma tragédia pode derrubar. O caminho como destino, despertar, assumir a responsabilidade e escolher com virtude, nos preparam para a compreensão mais elevada, a de que a vida não é uma corrida até um ponto de chegada, mas uma jornada cujo valor está no modo como a percorremos. Os estoicos não buscavam glória nem conforto, mas integridade, o viver conforme a natureza racional e universal, o Logos. Eles sabiam que o tempo é breve, que tudo é passageiro e que, por isso mesmo, cada instante deve ser vivido com presença, como se fosse o último. Não devemos esperar por grandes acontecimentos para dar sentido à vida. A beleza da existência se revela quando reconhecemos que o comum, uma conversa honesta, um dever bem cumprido, um silêncio aceito com paz, pode conter mais sabedoria do que 1000 conquistas externas. O estoico vê o mundo como um campo de treinamento da alma. Tudo, da dor ao prazer, da perda ao sucesso, pode ser usado para nos elevar se mantivermos os olhos voltados à virtude. A jornada, portanto, é o próprio destino. A morte, companheira silenciosa de cada respiração, não deve ser temida, mas lembrada. Ela nos ensina urgência, sobriedade e gratidão. Viver como se a cada dia nos fosse retirado o amanhã é viver com intensidade filosófica. E isso não significa pressa, mas presença. Quando aceitamos o fluxo da existência com serenidade, sem resistência cega, nem apego destrutivo, tocamos a liberdade interior. Nada é prometido, tudo é oferecido como oportunidade de crescer. A vida, então, não precisa ser extraordinária aos olhos do mundo. Basta que seja vivida com retidão aos olhos da razão. O sentido não está no que nos acontece, mas em quem nos tornamos ao caminhar. E aquele que percorre o caminho com consciência, responsabilidade, disciplina e reverência pelo instante, transforma o simples em sagrado. Assim vive o verdadeiro estoico, não como alguém que espera por algo, mas como aquele que está plenamente em tudo o que faz. Obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo trouxe reflexão e valor à sua jornada, curta e compartilhe com quem precisa despertar. Veja agora o próximo vídeo na tela. Ele aprofunda ainda mais o caminho da consciência estoica.